Senhor, quero ouvir a Tua voz. Senhor, fala ao meu coração. Quero ouvir a Tua voz nessa noite. Revela para mim os Teus segredos, algo que eu não saiba. Fala para mim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Primeira pergunta que eu quero fazer, eu quero dizer assim: quem tem amigo aqui, levanta a mão. Ok. Agora você pensa, quantos amigos você tem? Só pensa. Pensou? Ok. Levanta a mão o número de amigos que você tem. Tá bom? Se for mais de 10, você fica piscando assim, mas... Ok. O número de amigos que você tem. Ó, tem gente que não levanta a mão porque não tem amigo, né? Não, whatever. Em qualquer lugar. Quem tem amigos, levanta a mão. Número de amigos. Ok. Nossa, vocês estão muitos amigos. Ok. Outra pergunta que eu vou fazer. As crianças já sabem. Qual é o nosso melhor amigo? Eles estão levantando a mão para responder. Qual é? Jesus. Quem concorda com isso? Quem é o nosso melhor amigo? Jesus. Muito bem. Quem está fazendo parte aqui do PG, da igreja? Dos PGs, esses encontros aí durante a semana. Do que nós estamos falando durante as semanas, né, nas casas? Sobre quem? Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo. Ou deve ser o nosso melhor amigo. E Jesus, como uma pessoa, ele veio aqui na terra e ele teve muitos amigos também. Ou não? Quantos amigos Jesus tinha? 12? 11? Mais? Menos? Jesus tinha amigos. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Lucas. Lucas 5. Lucas, yeah. E vamos contar uma história. Eu vou ler essa história, mas você já conhece. Com certeza. Lucas 5, de 1 até 11. Diz assim: certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia ali à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as suas redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram um sinal aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em um pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar do seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca e também os outros que estavam com ele, inclusive os seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Quem conhece essa história? Quem conhece uma música bem antiga que fala sobre isso? Quem é? Como é que é? Pedro, André, Tiago, João no barquinho. João no barquinho. Pedro, André, Tiago, João no barquinho do mar da Galileia. O que eles fizeram? Jogaram a rede, mas não pegaram. Mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou que jogassem novamente. Jesus mandou que jogassem novamente no mar da Galileia. E depois,
sabem muito bem essa música. Pergunta agora para vocês. Quem eram os donos desses barcos? Quantos barcos estavam, pelo menos? Quantos? 2. Quem eram os donos desse barco? Quem tinha essa sociedade de pesca ali? Acabamos de cantar. Pedro, Tiago e o André. O André. Pedro, André, Tiago e João. Quatro amigos que tinham uma sociedade de pesca. E eles estavam ali. E um dia aconteceu um milagre e eles conheceram a Jesus. E a vida desses homens foi transformada. Desses 4 homens, Pedro, André, Tiago e João, vamos ver quem sabe. Quem era conhecido como o amigo amado de Jesus? Pedro? João. João era o amado, era o amigo amado. O amado, aquele a quem Jesus amava. A Bíblia diz tantas referências sobre isso. Alguém lembra de alguma passagem em que Jesus falou sobre isso, ou em que João estava bem perto de Jesus, assim? A mais conhecida de todas. Alguém lembra? Alguém lembra lá na última ceia? Onde que João estava? Encostado no peito de Jesus. João era o amigo mais chegado. João, entre todos os amigos de Jesus, Jesus tinha uns discípulos, que eram 12, né, que eram os que andavam junto com ele o tempo inteiro, mas tinham muitos mais discípulos, muitos mais seguidores. Existia a multidão toda que queria só milagre, queria cura, queria coisas. Mas tinham os discípulos e tinham os mais achegados, que eram os 12. E entre esses 12, tinha um que era o amado, o amigo especial. E o nome dele era João. Por que João era diferente dos outros? Que tipo de amizade é essa que ele tinha com Jesus? Alguém já pensou nisso? Será que João era diferente da gente? Será que João era especial, diferente de Pedro, qualquer um outro? Não? Ok. Diz assim, João 13, 23, a gente encontra João, diz, aquele que amava Jesus encostou a cabeça no peito que estava ali do lado. Em João 21, 20, diz que o amado, enquanto Jesus andava na praia, né, o discípulo amado o seguia, sempre pertinho dele. João também estava onde? Quando Jesus morreu na crucificação, qual era o único discípulo que ficou? João. Todos os outros se esconderam com medo da perseguição, né? O único discípulo que ficou do lado de Maria, ali na cruz, foi João. João também ele é conhecido como o apóstolo do amor, né? Ele escreveu o livro de João mesmo, ele falou com bastante detalhes, e ele escreveu também o 1 João, 2 João, 3 João e escreveu o Apocalipse. Todas as cartas dele, se você for ler 1 João, 2 João, ele começa, filhinhos, amados. Ele é todo carinhoso, todo dengoso, todo amoroso. Não tem como você não apaixonar, não ficar perto de uma pessoa que cativa você. Quem não quer ser amigo de uma pessoa que é carinhosa, que é querida, não é? Você quer fazer amizade com alguém que te faça bem. Então, João, ele era uma pessoa assim. Mas vocês acham que ele sempre foi assim? João, ele tinha um pai chamado, eu li, Zebedeu. Ele tinha uma mãe chamada Salomé. A Salomé, ela foi ver, lá no tempo, quando Jesus morreu, junto com as Marias, ela estava ali. Ela é uma mulher bem próxima de Jesus. E tinha um irmão chamado Tiago. Muito bem. Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos. E essa era a família dele. Eles pescavam, o pai era pescador, eles eram pescadores. E antes de acontecer esse milagre da pesca maravilhosa, e ele começar a seguir Jesus, e ele ser conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo queridinho, o amado que encostava o peito de Deus, antes disso, Jesus, quando ele separou os discípulos, o nome dele foi, ele e o irmão dele, né, Tiago e João, eles foram chamados de filhos do trovão. Jesus, ele gostava de dar apelido para as pessoas, e ele chamou eles de Boanerges, que significa filhos do trovão. Por que vocês acham que
esse nome forte foi dado para João? O que vocês acham? Vocês acham que ele era tão docinho assim? Marcos 3,17. Ó, se você tiver Bíblia ou telefone, você vai acompanhando comigo aí. 3,17 diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que Jesus chamou Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Chamou ele, deu logo um apelido para eles. Vocês vão ser filhos do trovão, porque Jesus já conhecia quem ele era, quem eles eram, né? Também, então, se ele botou filhos do trovão, é porque eles eram impulsivos. Como é que faz o trovão? Como é que faz o trovão, criança? Como é que faz o... Como é que fala em inglês, trovão? Thunder. Como é que faz? Como é que faz o barulho? Estão fracos, mas é forte. Muito bem. Isso, muito bom. Ok. Isso aí. Eles eram filhos do trovão. Então eles eram bem fortes. Uma outra coisa também que eles eram, Marcos 10. Vamos ver o que vocês acham que eles... Como é que João era? Marcos 10, 35 a 37 diz assim: Então Tiago e João, os filhos do trovão, né? Os filhos de Zebedeu se aproximaram dele e falaram com ele: Mestre, nós queremos que nos faça um favor. O que vocês querem? Perguntou Jesus. Queremos assentar-nos à sua direita, um à sua esquerda, um à sua direita na sua glória. Mas Jesus respondeu: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês acham que eles eram o quê? Vocês acham que eles eram o quê? Eu botei eles que eram muito ambiciosos, de querer sentar do lado de Jesus. Chegaram pertinho de Jesus. Numa outra versão diz que eles falaram baixinho: Jesus, aqui, deixa eu sentar eu do lado direito, quando você estiver na glória, e o meu irmão do lado esquerdo. E Jesus falou: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Eles eram ambiciosos, eles iam para frente. Marcos 9:38 diz assim também. 38 diz assim: João disse-lhe certa vez, isso é tudo com João, hein? Mestre, nós vimos uns homens utilizando o seu nome para expulsar os demônios, mas nós o proibimos, porque ele não faz parte do nosso grupo. Ele era o quê? Egoísta, intolerante. Aí não faz parte da nossa panelinha, não, Jesus. E aí Jesus fala para ele, vai falando para ele assim: Não o proíbam, porque ninguém que faça milagres em meu nome se voltará contra mim. E aí ele vai explicando e vai falando com ele. Uma outra coisa, Lucas 9:54. Vamos lá. Um outro jeito de João ver a coisa, antes de conhecer ou de se tornar doce ou amigo, querido. 9:54 diz assim: Quando veio a notícia do que tinha acontecido, os discípulos Tiago e João, os filhos do trovão, né, disseram a Jesus: Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu, que queime todos eles? Vamos mandar fogo do céu para queimar logo? Né? Eles eram extremamente vingativos, eles eram extremamente maus, ele tinha todo um coração, e foi essa pessoa que Jesus se aproximou e que pediu para que eles fossem pescadores de homens. Foi justamente esse amigo que Jesus queria ter, essa amizade, Jesus queria ser amigo desse homem. Vocês acham que Jesus quer ser nosso amigo? O que nós temos de diferente de João? Ou parecido com João? Bom, mas se João conseguiu ser o discípulo amado, o discípulo querido de Jesus, eu também posso. Posso? Podemos? Podemos. Então, ok. João, ele começou a caminhada com Jesus. Aí eu peço para as mães ajudarem se tiver bagunça. João começou a caminhada com Jesus. E nessa caminhada com Jesus, ele começou a aprender um monte de coisa. Ele começou a ver a vida diferente, ele começou a ver o amor. Ele começou a aprender nessa escola
uma amizade íntima com Deus, uma amizade diferente, que fez ele ser diferente. E fez Jesus se apaixonar por ele, fez Jesus, cativou a amizade de Jesus. Todos os outros eram amigos de Jesus, mas aquele, a Bíblia diz que ele era o discípulo amado, aquele que ele amava, aquele que ele compartilhava segredos. Então, se João conseguiu fazer isso, eu também posso ser amigo de Jesus assim. Todos nós falamos aqui que somos amigos de Jesus, todos nós. Agora, eu queria que vocês me acompanhassem em pelo menos umas três posições que a gente tem que tomar ou que a gente tem que analisar, para ver se realmente nós somos amigos de Jesus. Tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer para ser amigo de Jesus para ser amigo de qualquer pessoa, a primeira coisa que você faz é o quê? Primeira coisa que você faz é conhecer a pessoa, ok? Primeira coisa que você faz, você tem que conhecer. Quantos aqui conhecem Jesus? Conhece Jesus? Conhecer Jesus é estar perto dele, é saber o que ele gosta, é saber aonde ele está, é saber o que ele gosta de comer. Peixe e pão, backfish. O que ele gosta aonde ele gosta de andar, qual é o lugar que ele gosta de tirar férias, né? Eu brinco isso com as crianças. É conhecer, é ter intimidade, porque você pode conhecer uma pessoa. Quem conhece o Pelé aqui, levanta a mão. Ninguém conhece o Pelé? Ok. Quem tem o telefone dele? Quem conversou com ele ontem? Né? Então, uma coisa é você conhecer a pessoa, de ouvir falar. E outra coisa é você conhecer ela, de andar com ela pertinho. E João 1, de 35 a 42, eu não vou ler agora, foi quando realmente João conheceu Jesus. Apresentaram Jesus para ele, porque o João, ele era discípulo do João Batista. Ele era seguidor de João Batista. E aí, quando João Batista falou, eis aí o Cordeiro, eu não vou ler esse texto, mas diz isso. Eis aí o Cordeiro de Deus. E aí ele falou, o João falou, então é ele? É ele. Então ele deixou o João Batista e começou a seguir Jesus. Nesse caminho, e ele falou, o que você está fazendo comigo aqui? Aí ele falou, nós queremos conhecer você. Você quer me conhecer? Então vem na minha casa. Nesse texto diz que João foi para a casa de Jesus e ficou lá, e fazendo pergunta para Jesus, quem ele era, o que ele gostava, como era a família dele. E aí, nesse dia, ele começou a ter um contato de conhecimento. Uma coisa boa é você começar a prazer, meu nome é fulano, mas aí você começa a pegar o telefone, você começa a digitar isso, e você começa a fazer uma ligação com aquela pessoa. O primeiro passo para a gente ser amigo de Jesus é essa ligação, é esse tipo de conhecimento. A Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade, quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o único jeito da gente ser amigo de Jesus é conhecendo Ele, é conhecendo a verdade. Né? É dizer, Senhor, eu quero te conhecer. É o primeiro passo para ser amigo de Jesus. Então, um dia, nós fizemos esse compromisso. Eu fiz um compromisso um dia com Jesus, de conhecer Ele. Oi, prazer, Jesus, eu quero você na minha vida. E aí eu comecei a conhecer Ele, e Ele me conhecia. Ou Ele já me conhecia? Já me conhecia. Antes de haver osso no meu corpo, Jesus já me conhecia. Mas eu não conhecia Ele. Então Ele me dá o privilégio de chegar perto dEle e começar a conversar com Ele. E ter intimidade com Ele. Diz assim, pois Ele deseja, em Timóteo diz assim, pois Ele deseja que todos sejam salvos e conheçam essa verdade. Ele quer que não só dar salvação para a gente, quer que a gente seja salvo, mas que a gente conheça Ele. Porque é muito simples, eu falo assim, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, mas eu não tenho contato com Ele. Ele quer muito mais de nós. E João, ele sabia isso, ele sabia fazer isso. A Bíblia diz também assim, antes crescei na graça
e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que a gente começa, como que a gente pode conhecer a Deus melhor? Como que a gente pode conhecer Jesus melhor? Lendo a Bíblia. Porque a Bíblia conta as histórias dele, não é? Quanto mais você lê a Bíblia, mais você aprende sobre Jesus, que ele gosta e as coisas. Esse conhecimento é fantástico, porque no versículo de Mateus assim, respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Às vezes nós erramos porque não nos enchemos de conhecimento, não pesquisamos o que Deus tem para nós, e está tudo aqui no manual para a gente aprender. Mas esse conhecimento não é completamente necessário. Sabe por quê? Você lembra de Jó, a história de Jó? O que ele disse? Era um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus, perdeu tudo, e depois no final da vida o que ele disse? Antes eu te conhecia, te ouvi falar, agora eu te conheço. O tipo de conhecimento que Deus quer não é só o conhecimento de Bíblia, onde se encontram os versículos, qual é a historinha, não é isso. É um conhecimento de intimidade, é um conhecimento de necessidade de saber, de se abrir para essa pessoa, de você poder se expor para ela, de você saber que Ele está com você e que Ele ama. Um verso lindo, ele diz assim, Oséias 6:3, se você quiser anotar, partilhar, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não é só conheçamos, não é só conhecer, é conhecer e prosseguir em conhecer, é continuar sempre conhecendo. Sabe por quê? Porque Deus, ele se renova todo dia, sempre tem coisa nova. Você, olha, eu estou na igreja desde 5 anos, 2 anos, minha mãe quando se converteu tinha 2 anos, aceitei Jesus com 5 anos. Se tudo que eu já li, que eu já sei, fosse suficiente, então não tinha graça. Mas é sempre novo. Tudo que Deus fala é novo, Ele sempre se renova. É isso que é o mistério de conhecer a Deus. Toda vez que você abre a Bíblia e lê, o que isso quer? Porque se você ler só para você ler, agora ler a Bíblia toda, só para ler, não adianta. Você tem que pedir o que o Senhor tem para mim. Por que Ele escreveu isso? Peça a Deus, seja curioso, seja ousado. É isso que Deus quer, né? Quando você tem um amigo, é justamente isso. A sua amizade pode ficar bem superficial, que a gente chama de colega, né, de trabalho, de escola, mas você pode ser ousado de perguntar: você está chorando por quê? Olha a coisa boa quando você tem um amigo e esse amigo está chorando, está com um problema, e ele fala assim: eu confio em você, eu vou falar com você. Ele começa a chorar e contar seus problemas. Eu falo: poxa, eu estou bem, né? O meu relacionamento está bem. Ou então, não quero falar com você. E a gente fica: poxa, há uma diferença. Com certeza agora vocês estão começando a avaliar esse número de amigos que vocês têm, né? Com certeza. Não é bem assim. Tem amigos que você conhece, que você sabe o que ele sente só de olhar, né? Quando você olha pela voz no telefone, você já sabe o que ele está sentindo. E isso você não precisa ficar do lado todo o tempo, não. Pode estar lá no Brasil. Eu não sei quem já teve essa experiência. Ele está lá no Brasil. Você no telefone, você percebe que tem alguma coisa, porque você conhece aquela pessoa. O conhecer é uma coisa muito, muito importante. Jesus, Ele quer ser conhecido. Ele já é muito famoso. Quem não conhece Jesus? Mas Ele quer ser conhecido de intimidade. É isso que Ele quer. Essa noite, a gente pode fazer um compromisso com Deus. Falar: Senhor, eu quero conhecer você, o que você gosta, porque Ele já sabe o que eu gosto, Ele já sabe o que você gosta, mas o que Ele gosta, é isso que Ele quer, para que a gente possa ser amigo dele. Ok, uma outra coisa que a gente precisa ter para poder ser amigo de Jesus de verdade é crer, ou confiar, ou ter fé, ou acreditar nessa pessoa que você conhece. Se você não conhece, você não acredita, certo? Mas se você conhece, você acredita, ou não? Então é uma sequência, é um passo. Você nunca vai ter fé em nada na sua vida se você não conhecer a Jesus.
João, ele estava, em Marcos 1, de 29 a 31, ele diz que Jesus estava indo para a casa de Pedro, que a sogra dele estava doente, e João estava do lado. Como ele estava nesse processo de conhecimento, ele estava do ladinho de Jesus, ele começava a ver as coisas, os milagres acontecendo. Quantos e quantos milagres João viu Jesus fazendo? Quanto mais milagres, quanto mais perto de Jesus, quanto mais íntimo de Jesus João estava, mais ele acreditava, mais ele tinha fé no poder de Jesus. Então, um processo, diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais palavra de Deus, né? No caso, o João estava perto de Jesus e ouvia direto, né? E a gente, quanto mais perto da palavra de Deus, quanto mais perto, mais a gente ouvir, mais a nossa fé aumenta. E o processo da amizade é a confiança. Primeiro você conhece, depois você confia naquela pessoa. Você nunca vai confiar numa pessoa que você não conhece. Estou certo ou estou errado? Você não vai entregar a chave do seu carro para uma pessoa que você não conhece? Você não vai entregar a carteira? Segura minha carteira aí, meus documentos, para uma pessoa que você não conhece? Mas quando você conhece Jesus, você entrega tudo. Você confia, vai de cabeça. Aconteça o que acontecer, porque eu conheço, eu sei. Diz assim, por isso digo que tudo que nós pedimos, tudo que vos pedis em oração, crendo, você recebeste, e isso será vosso. Para receber, o que a gente tem que ter para receber? Fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E para você acreditar, você tem que conhecer. Não há condenação eterna reservada para aqueles que confiam nele como Salvador. Mas aqueles que não confiam nele serão julgados e condenados por não crerem no Filho único de Deus. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, ele fez vários milagres, mas numa ocasião em que ele estava junto com os discípulos, muitos saíram de perto dele. Muitos não quiseram seguir Jesus, porque eles não acreditavam naquela loucura que ele estava falando. Muitas vezes Jesus fala coisas com a gente, ou manda a gente fazer coisas, ou a gente está andando com ele, a gente não está entendendo. E a gente, no meio desse processo de vida, a gente desiste na caminhada. Essa desistência na caminhada é porque a gente não conhece ele de verdade. Porque se a gente conhecer ele de verdade, a gente confia que no final vai dar tudo certo. Então, é muito interessante isso. Crer é muito mais do que só falar, né? Que você crê. Mas você tem que acreditar e confiar nisso. Mas para isso você tem que conhecer muito bem a pessoa. Quem aqui me conhece? Levanta a mão. Muito bem. Quem acredita em mim? Quem crê em mim? Ai, meu Deus, é um risco, hein? Ok. Um corajoso aqui que me conhece, acredita em mim. Pode vir aqui na frente, rápido. Vocês não valem, porque ele não vale não. Marlene. Vou deixar com eles ali, porque vocês já sabem isso. Vocês não podem falar. Não é pergunta não. Marlene, é o seguinte. Você confia em mim, Marlene? Ai, meu Deus. Não sei se é uma coisa pra ela ou não. Eu queria você falando com água, Marlene. Vou colocar as mãos na sua cabeça. Você quer se morrer de barulho. Na sua cabeça. Você acredita que ela não vai estourar? Ele vai estourar? Não.
Peraí, antes de eu fazer isso, tem uma história que vocês já conhecem bem, né? Do equilibrista. Conhece essa história? Um grande equilibrista, fica aqui, Marlene, não foge, vai pensando se você quer mesmo, tá? Um grande equilibrista, ele escolheu um prédio mais alto que havia na cidade e ele botou um cabo de aço de um lado para o outro e juntou uma multidão embaixo. Ele disse que iria passar de um lado para o outro. E ele passou de um lado para o outro com uma vara e o povo aplaudia muito, muito, muito. Quando chegou do outro lado, ele falou assim: vocês acreditam que eu posso voltar sem vara, sem nada? Todo mundo, eu vou passar assim mesmo. Ele voltou, sem mão, sem nada. Ele chegou, todo o pessoal aplaudiu. Vocês acreditam que eu posso voltar de novo nesse cabo numa bicicleta? O pessoal, sim, né? Cada vez que foi passando, sim. E aí ele foi de bicicleta e o povo aplaudia mais e mais e mais. Chegou do outro lado: vocês acreditam agora que eu vou numa monocicleta com uma rodinha só? Acreditamos que o povo ia, porque quanto mais você anda perto e vê as coisas acontecendo, você vai tendo mais coragem, não é verdade? E aí ele passou do outro lado. Agora vocês acreditam que eu consigo andar numa monocicleta com um saco de cimento nas costas? O pessoal, uau! Sim, acreditamos! E atravessou para o outro lado. Quando ele chegou do outro lado, ok, quantos aqui acreditam em mim? Todo mundo levantou a mão. Então agora eu quero que um de vocês que acreditam em mim suba nas minhas costas, que eu vou passar para o outro lado. Ninguém mais quis ir, né? Às vezes parece que é brincadeira, mas confiar e acreditar, crer, ter fé em Jesus não é fácil. Tá? Não é fácil. Vamos lá, Marlene. Marlene sofre, né? Não? Muito bem. Crer em Jesus, acreditar, ter fé, isso é um passo de que você é amigo de Jesus. Crer realmente, acreditar realmente. Diz que os irmãos de Jesus, João 7,5, diz que até os irmãos de Jesus não criam nele. E os irmãos de Jesus tinham intimidade com ele, né? Viviam com ele. Então, queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Não importa a gente ter nascido na igreja, mas se a gente não tiver intimidade com Jesus, não conhecer ele, realmente, a gente não vai ter fé, vai desistir no meio do caminho. E ele quer que a gente seja amigo dele, ao ponto de acreditar realmente nele. E o último passo, eu acho que para você realmente demonstrar que você é amigo de Jesus, assim, eu sou seu amigo mesmo, é seguir. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e... Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. João, ele foi amigo de Jesus até a morte. Ele foi o único discípulo que estava na hora da crucificação. Porque quando Jesus morreu, estava tendo uma grande perseguição. Todo mundo, você é discípulo, então, se você tinha cara de discípulo, você vai morrer. Mas João não teve esse medo, porque ele conhecia a Deus. Ele tinha alguma coisa de especial para que Jesus chamasse ele de o amado, o discípulo amado. E ele estava ali, porque aquele que me serve deve seguir-me. E ele foi o único que seguiu realmente. Respondeu Pedro aos apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que os homens. A maior prova de amor é a obediência. A maior prova de amor é a obediência. Quem ama, obedece. O que Jesus fez na cruz? Morreu por nós.
Fazendo o quê? Obedecendo o quê? Uma ordem do Pai. E por que ele obedeceu a Deus? Por que Jesus obedeceu o Pai dele? Por quê? Porque ele amava, porque ele conhecia o Pai. Ele sabia quem era o Pai dele. E quando você conhece, quando você acredita nessa pessoa, você obedece nessa pessoa sem questionar. Sem questionar. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. João 14, 23 e 24 diz assim: Jesus respondeu: porque só me revelarei àqueles que me amam e me obedecem. Deus, Jesus, ele só vai se revelar para nós se a gente amar ele bastante. Eu te amo, Jesus. Mas sem obediência não adianta esse amor. Não há prova de amor sem obediência. Todo aquele que não me obedece não me ama, diz Jesus. Se você não me obedece, você não me ama. Mas só vai obedecer se você confiar. Só vai confiar se você conhecer. João 15, 14 diz assim: e vocês são meus amigos se me obedeceres, ou se fizeres o que eu mando. O verdadeiro amigo é aquele que faz o que o Senhor Deus manda. Sabe, conhecer a Deus é muito bom, conhecer a Jesus é muito bom, mas se não houver obediência, não adianta. Atos 19 diz assim: respondeu, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus. Uma vez que Jesus estava expulsando os demônios, disse assim: eu conheço, falando com Paulo, e ele estava ali na multidão, e o cara endemoniado diz assim: eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O diabo também conhece Jesus. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Não há ninguém que crê mais em Deus do que o diabo. Mas tem uma coisa que ele não faz e que nós podemos fazer, que é o quê? Obedecer. Obedecer é o segredo de ser amigo de Jesus. Obedecer. E eu só obedeço se eu tenho intimidade com Ele, se eu conheço Ele bem, se eu sei quem Ele é, andando com Ele todo dia, perguntando para Ele o que Ele quer para mim. Para terminar, eu queria deixar esse versículo, diz assim, Salmos, eu gosto desse versículo, diz assim, Salmos 25, 14, diz assim: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e o obedece. A essa pessoa, ele revela os segredos e os seus planos. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e o obedece. A essa pessoa, ele revela os segredos e os seus mistérios. Se você checar um pouquinho, a gente puder checar, parar um pouquinho e pensar, como vai a nossa amizade com Jesus? Queria que você fechasse seus olhos agora um pouquinho. E a gente estivesse pensando um pouquinho sobre isso. Senhor, eu conheço o Senhor. Quem não conhece Jesus? Será que realmente nós conhecemos Jesus como Ele quer? Será que esse conhecimento é superficial? Ou é um conhecimento de intimidade? De saber quando as coisas não estão bem e que Ele está no controle? É esse conhecimento que me leva a acreditar realmente que nada sai do controle de Deus. Eu confio, eu conheço Ele tão bem, que eu sei que não vai faltar nada para mim. Eu conheço Ele tão bem, que eu sei que Ele tem planos para mim. Eu conheço Ele tão bem, que Ele vai cuidar de mim no meio desse problema que eu estou passando. Será que é assim que você está se sentindo hoje? Será que é assim que esse é o nosso conhecimento com Deus? Eu não sei se tem alguém aqui, nessa noite, que não conhece Jesus, ou conhece só o nome dele, mas nunca disse: Jesus, eu quero te conhecer mesmo de verdade.
Eu quero que você entre na minha vida porque eu quero ir na sua casa, eu quero saber o que você gosta, eu quero te agradar, eu quero ser realmente o seu amigo. Eu não sei se você não fez isso ainda, se você queria fazer. Eu fiz isso quando eu tinha 5 anos. Nunca mais deixei Jesus. E todo dia eu estou conhecendo coisa nova dele. Ele sempre me surpreende, ele é fantástico. Amo Jesus, amo Jesus. Sempre ele me surpreende. Parece que eu nunca vou conseguir conhecer ele completamente, porque ele se renova. Ele é lindo. Se você quiser conhecer esse Jesus, você fala assim, eu quero te conhecer. É tão simples isso. É muito mais do que igreja. É muito mais do que um compromisso que você está fazendo com o pastor, com alguma coisa. É algo especial. É você e ele. Não é mais nada. Será que está faltando fé na gente? Será que no meio dessa dificuldade que nós estamos passando, será que está faltando fé? Será que eu preciso realmente... Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso deixar você me carregar no colo e confiar que nada vai faltar. Será que nós precisamos obedecer a Deus? Está faltando obediência? Até aí eu vou, Jesus, até aí eu não vou não, porque eu não sei se vai dar certo. É tudo uma sequência. Tudo começa no conhecimento. Se você gostaria de conhecer Jesus essa noite, você fica de pé. Vou pedir o pessoal do louvor para vir, vamos cantar uma música linda, que diz assim, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nada melhor. Mas se você já conhece Jesus, e se você quer conhecer Ele mais, eu quero conhecer você mais, porque eu preciso crer em muitas coisas, e eu preciso também obedecer em muitas coisas. Eu estou longe de ser teu amigo íntimo, mas eu estou contigo, Jesus. Se você gostaria disso, eu já estou de pé. Quando eu preparei isso, eu falei, gente, estou longe de ser um amigo de Jesus como João. Mas eu quero isso para mim. Se você quer isso para você, isso é indiferente de igreja. Tira toda a ideia de igreja, de estrutura de igreja. É você e Jesus. O compromisso é você com Jesus. É isso que Ele quer de nós. Se você quiser, você fica de pé. Nós vamos cantar essa música. E nós vamos adorar o Senhor. Pedir a Deus para que Ele complete na nossa vida isso que falta. Meu desafio nessa semana é que você medite nessa palavra. Pensa nisso. Pensa. A palavra de Deus diz que você deve meditar nela dia e noite. É pegar um texto. Se você quiser um texto que eu falei aqui e não deu para anotar, me liga, me pergunta. Eu vou passar para você. Medita nessa palavra. Se alguma coisa te chamou a atenção, fala comigo. Porque é isso que Deus quer. Porque a gente tenha fome dEle. A gente busca Ele. Porque Ele quer ser nosso amigo. Ele mais nada. Ele não quer que a gente cante aqui na frente. Ele não quer que a gente venha na igreja. Ele não quer nada. Ele só quer ser nosso amigo. É isso. Porque quando você é amigo, o resto vem. É automático. É automático. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio e a oportunidade de conhecer o Senhor na hora que a gente quiser. O Senhor está à disposição, está aberto, o Senhor vai à procura de nós. O Senhor, Ele está querendo se revelar a nós. Agora nos ajuda a prosseguirmos em conhecer o Senhor. Que possamos não só conhecer, mas prosseguir em te conhecer, porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais confiamos em Ti, e isso nos faz Te obedecer. Nos perdoa, Senhor, se nós não estamos Te obedecendo como deveríamos Te obedecer. Isso é falta de confiança em Ti, porque falta conhecer a Ti como devia. Me perdoa, Senhor. Cuida do nosso coração, Senhor. Nos ajuda a sermos uma igreja diferente, Senhor. No meio desse mundo tão mal, ajuda, Senhor, nosso coração, nossa mente, nossa vida, Senhor. Limpa nosso coração. Queremos ser teus amigos próximos. Queremos ser tão obedientes e ir contigo e sofrer até se for necessário, Senhor. Assim como João. Mas para ter o privilégio de ser chamado amigo, teu amigo, amigo amado. Ó Deus, como seria bom, como será bom
Se o Senhor puder olhar para nós, olhar para mim, olhar para cada vida de cada um aqui e dizer: você é meu amigo chegado, meu amigo íntimo. Ai, Deus, que privilégio. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Sabemos que estamos longe disso. Tem misericórdia de nós. Não nos deixa ficar só na superfície, não, Jesus. Ajuda a gente a ter mais intimidade contigo mesmo no dia a dia, Senhor. Que as dificuldades façam a gente se aproximar de Ti e não nos afastar de Ti, Senhor. Por favor, Deus. Cuida da Tua igreja, cuida desse rebanho, Senhor. Cuida das nossas vidas, cuida da nossa semana. Ó Deus, entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Completa, Senhor, o nosso coração que precisa. Essa oração que eu te faço, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja.